Que Deus te abençoe, porque essa é a casa do teu Pai. Amém? E na casa do Pai a gente tem liberdade de agir, liberdade de orar, liberdade de se alegrar, de chorar, liberdade do Espírito Santo de Deus. Bota para mim o versículo-chave dessa ministração, que está, 1 Crônica. Eu mudei aqui os papeizinhos, eu tirei a minha referência. Ô Senhor da glória. Segunda Crônicas, capítulo 29, versículos 9 e 10. Glória a Jesus. Primeiramente, eu quero falar para você o tema desta mensagem. Essa mensagem trata dos desafios da igreja nos dias atuais em relação a diversos aspectos. Você sabe que esta igreja é uma igreja que ministra família, fala sobre família, respira a família, e nós vamos continuar assim. Vocês se lembram que em março esteve conosco aqui a Margarida Ferraz, que deve estar nos assistindo agora pelas redes sociais, e ela tratou de um assunto com a igreja, de uma maneira, não pôde descer detalhes devido às transmissões serem ao vivo, mas teve um momento que ela fez particular para nós. Ela falou sobre a questão dos abusos das crianças e adolescentes. E o Maio Laranja é um mês dedicado contra o abuso de criança e adolescente, mês de prevenção. Independente de que onde foi instituído ou não, este governo, graças a Deus, continua com esta pauta e vai continuar, porque é de toda a sociedade. Não para. E eu vou te mostrar aqui, quando teve início, algumas coisas que aconteceram, para a gente ficar alarmado e sair para realizar aquilo que é o desafio da igreja. Nós temos nossos valores, eles têm sido, de uma maneira ou outra, sendo atacados, sendo desprezados pela sociedade, como um todo, por pessoas que estão convivendo, seja na sociedade, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. Nós somos constantemente afrontados pelos meios de comunicações, muitos filmes, novelas, programas de televisão. O foco tem sido a família, e eu tenho insistido nisso, porque o Senhor está levantando esta igreja para ser lugar de cura, para ser lugar de levar a mão a quem precisa. Amém, igreja? E quando eu falo igreja, eu falo você. Deus está preparando você para ser esse canal, para ser essa vida que vai buscar, que vai alcançar e que vai ministrar. Ah, pastor, não estou preparado. Amém. Nós vamos preparar juntos. Quem ministrará é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E nós temos que preocupar com isso. Né? Muitas vezes, né, os lares estão sendo lugares de afrontamento, de rebeldia, de violência, drogas, prostituição, fornicação, sexo, assim, a torto à direita. E eu pergunto a você, será que existe uma solução para isso? Será que tem algo que a gente possa fazer? Sim, nós podemos fazer. Yes, we can. Amém? Como diz o famoso presidente americano, qual deles? Barack Obama. Yes, you can. Nós podemos. E este é o papel da igreja. Este é o papel de transformar a sociedade, de ser o elo de ligação entre o ser e o Criador, de ser o elo de resgatar, de reabilitar, de restaurar, de restituir. Este é o nosso papel como igreja. A família, ela é a base da sociedade. Ela é a base da sociedade. Está colocada aí
um versículo que a Bíblia nos adverte sobre um momento que aconteceu na história de Israel, e que esse momento nós podemos também tomar para nós. Talvez uma certa adaptação, uma certa contextualização para os nossos dias. E diz assim: porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora, estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Veja bem, aquele é o momento que Israel passou, devido às guerras, devido às lutas ali, que foram invadidos, foram tomados. E os pais caíram à espada. E as mulheres, os filhos e filhas foram levadas para o cativeiro. E naquele lugar ali, elas foram, infelizmente, sofreram abusos de todo tipo, de todo gênero. E nós estamos vivendo hoje, na nossa sociedade, algo parecido quando eu falo em termos da nossa mente, do nosso coração, dos nossos princípios. Nós somos atacados. E as nossas crianças têm sido alvo. E isso me preocupa, porque eu creio que o Senhor, Ele vai fazer algo, Ele está preparando algo novo para todos nós. E aí, surge nesse contexto de 2 Crônicas, o rei Ezequias. O rei Ezequias surge neste momento. Rei Ezequias, filho do rei Acais, que foi aquele homem mau diante de Deus, aquele homem que fez culto a Baal, sacrificou seus filhos no fogo. Ele fez tudo o que era mal. E Ezequias então vem para restaurar. E hoje o Senhor nos chama como igreja para sermos o Ezequias nos nossos dias. O Senhor nos chama para restaurar. Não cabe aqui imputar, não cabe aqui penalizar, não cabe aqui dramatizar. O que cabe aqui hoje é que Deus está chamando a igreja para ser lugar de cura, para levar água aos sedentos, levar alimento aos famintos. Este é o papel da igreja, este é o desafio. Quando eu falo igreja, eu falo de todas as igrejas da face da terra. E nós somos parte desse projeto de Deus. Você é parte desse projeto de Deus. E muitas vezes queremos colocar a falta de fé, a falta de oportunidades, os problemas dos outros. É que são os outros que se fizeram, são os outros que são os culpados, eu sou apenas uma consequência daquilo que eu sofri. É verdade. Muitas vezes nós sofrendo consequências que nos foram imputadas, mas nós não podemos ficar neste lugar. Nós temos um lugar de cura, nós temos um escape, nós temos algo diferente a fazer. É hora de sair para fazer algo diferente. É algo de você buscar ajuda, de nós sabermos que você precisa de ajuda e nós vamos te ajudar. Nós vamos estender as mãos para você. Este é o papel da igreja. Este é o papel da igreja, ser sal da terra, luz para o mundo. E eu creio que está chegando este tempo. Sabe? E que muitas pessoas se decepcionaram na fé, se decepcionaram nas famílias, se decepcionaram como pessoas. E sofrem até hoje consequências disso. Sofrem até hoje consequências disso que já aconteceu e que está acontecendo. Eu vou ter que ser breve, porque pediram um tempo do culto aqui para mim, os 10 minutos de culto, não sei para quê. Pediram um tempinho do culto para mim lá embaixo, o Ministério Infantil pediu. Também os jovens estão aí também, os adolescentes. O Ministério de Família também. Então, eu vou tentar ser mais breve.
A família tem sido o alvo, a família tem sido o alvo. E por que tem a ver o Maio Laranja com isso? Essa semana eu participei de vários eventos. Vários eventos no governo federal, vários eventos na Câmara Legislativa, no Senado, na Câmara Federal. Participei quietinho, observando, vendo, porque isso mexe comigo. E o Maio Laranja, ele é um mês considerado um mês de conscientização para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e de adolescentes. E o dia 18 de maio é o dia do marco, é o dia que foi instituído como este dia, se depois se levou para a semana, e agora estamos vivendo um mês. Mas, inicialmente, ele foi proposto no ano de 2000, como sendo um dia. E depois se tornou semanas em alguns estados, prefeituras, e, um tempo atrás, o governo instituíram como um mês, devido a ter palestras, a ser abrangente, de alcançar mais coisas. O que eu vou falar aqui, entendam que é para alerta. Eu não vou pesar a mão, eu não vou acusar, mas em 1973, 20 anos atrás, 50 anos atrás, houve no estado do Espírito Santo a questão de uma menina chamada Araceli. E por que eu estou falando isso? Porque cabe a nós, como igreja, tratar de quem sofreu, tratar de quem ficou. E essa menina, ela sofreu uma tragédia. Se você quiser, depois você pode entrar na internet e pesquisar mais. Ela saiu da escola, ela tinha 8 anos de idade. Ela não voltou mais para casa. Ela sofreu abusos, depois foi morta e assassinada, de uma forma brutal. Eu não vou desenrolar aqui a história jurídica, mas naquela época não deu em nada. Houve condenação na primeira instância, mas depois, pessoas envolvidas ali eram pessoas fortes, não deu em nada. Como também em Brasília houve, há 50 anos atrás, o caso da Ana Lídia. E ontem a OABDF promoveu uma passeata, promoveu uma caminhada, no caso da Ana Lídia. 50 anos também. Dizem que há pessoas influentes, eu não vou entrar no mérito aqui de quem foi e quem não foi, não é isso. Estou dizendo aqui como alerta, e isso aí é uma coisa que acontece desde os primórdios dos tempos. Mas nós temos vivido hoje situações mais difíceis, situações mais complicadas. Existe uma fundação que ela se dedica a estudar, se dedica a se inteirar mais. Fund Children. É uma fundação internacional que cuida, que acompanha o que acontece. E o Brasil tem estatísticas. Você pode olhar nos sites, fazer a pesquisa, tem estatísticas sobre o Brasil. E o que nos preocupa é que essas estatísticas elas vêm aumentando. E nós, como igreja, temos um papel de transformar isso. Eu choro, eu sinto a dor, porque não é isso que eu quero para os meus filhos, para você e para os meus netos. Para vocês terem ideia, somente no ano de 2022, foram registradas no Brasil quase 112 mil denúncias de abuso sexual pela internet e de modo presencial no Brasil. 112 mil denúncias. Eu vou te dizer uma coisa mais importante ainda.
apenas denúncias, e se diz que cerca de 80% ainda estão encobertas, que foram só 20% que foram denunciados. O que me causa preocupação, sabe qual é? Que a maioria delas ocorreu, sabe aonde? Dentro de casa. Não foi como o caso da Araceli, não foi como o caso da Ana Lídia. Os casos estão ocorrendo dentro de casa. Eu sei que você não tem nada com isso, porque você não faz isso em nome de Jesus, mas nós, como igreja, temos que ir alcançar essas famílias que estão sofrendo. E o cerne da questão, vou chegar daqui a pouco, vou explorar mais. O cerne da questão é que as famílias estão desestruturadas, que as famílias estão sendo derrotadas, abatidas. Não é questão pública de condenar o pedófilo à prisão perpétua, ou condenar alguém que faz o abuso a ser castrado. Não, isso aí os políticos que tratem disso. Aqui não é lugar de política, aqui é lugar de tratamento da sociedade. A política e as leis que sejam cumpridas. Mas nós, como cristãos, temos que fazer a nossa parte. Qual é? Transformar a sociedade nos seus valores. É isso que nós temos que fazer como igreja. É isso que nós temos que ir. Ali na invasão, nós temos que ter olhos abertos para tentar identificar as escolas. É o lugar mais adequado hoje para se verificar se uma criança está sofrendo ou não esse tipo de coisa. Por quê? Porque os professores conseguem identificar padrões de comportamento, conseguem identificar padrões de mudança de postura, choro, reclusão. Eu tenho perguntado a você, você perde tempo, desculpa falar em perder tempo, em observar com quem os seus filhos andam, o que eles assistem pela internet. Vocês têm algum programinha que seja capaz jovens aqui, eu vou falando também, pode ficar com a gente, não tem problema não, de saber o que vocês estão fazendo na internet. Porque hoje vocês estão sendo alvos de pessoas que querem o teu mal. E cabe a nós, como igreja, alertar e dizer, ei, sociedade, nós temos solução para isso, a solução é Jesus Cristo. Vamos deixar que os homens da lei façam os seus papéis. Mas nós, como igreja, temos um desafio maior que eles. Nosso desafio não é punir, nosso desafio é alertar e cuidar para que vidas sejam transformadas, para que Cristo seja o Senhor dos lares. E aí sim, nós veremos a diferença e esses números vão cair tremendamente. É porque é Cristo que vai mudar, é Cristo que vai tratar. Nós temos que entender isso, nós temos que fazer isto. Valorizar as escolas. Incentivar as escolas a falarem, a tratarem as nossas crianças para evitar, combater o combate, prevenção. Assim como nós pregamos o Evangelho para que a pessoa não vá para o inferno, não é isso o Evangelho, o reino de Deus é para isso? Nós temos que também propor e pregar a verdade para as crianças, para que não sejam abusadas. É o nosso papel. É o papel de chegar e transformar, de fazer algo mais. As famílias têm que entender, a gente tem que entender quem sofreu esse tipo de coisa, tem que entender que existe um pai que ama estas vidas. Pasmem vocês. Pasmem vocês. De 3 em 3 horas é registrado um caso de abuso. De 3 em 3 horas. Por quê? Geralmente, o provedor daquela casa, ele impõe
ele usa da autoridade dele, e se ele for denunciado, quem denuncia pode sofrer morte. Vai acabar a provisão do pão, do leite que entra em casa. Então, é um abuso psicológico, é um abuso social, é um abuso... Por quê? Porque este lar não tem Cristo. Não que lares que tem Cristo pode haver. Onde tem o trigo, tem o joio. Mas seria um mínimo muito pequeno. E nós como cristãos, nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Nós temos que ser o porta-voz dessa verdade. Por isso, se você é pai, mãe, tio, tia, avô, estude mais sobre esse assunto. Estude mais para você ver como você pode atuar e evitar danos maiores na sua casa e na sua vida. E agora nós vamos falar sobre aquilo que eu estou falando. Assim como Ezequias, ele falou: ei, eu preciso restaurar, eu preciso reedificar, eu preciso consertar. Nós temos que levar o Evangelho às vidas, nos lares, nas ruas, nas cadeias, nos hospitais, nas invasões. Eu me preocupo muito com as invasões, porque tem muita criança ali. E eles vivem de um modo muito... Nós vamos chegar um dia ali a tratar sobre isso. Deus já deu uma estratégia para nós. Já está dando, já está alertando. Como diz ali o texto, agora que me tem vindo ao coração, é para mim e para você esse versículo. Que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel. Amém? Para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Para que se desvie de nós o pecado. Para que se desvie de nós as consequências nefastas desta tão horrível situação que é das nossas crianças, nossos adolescentes. Algumas vezes eu sou levado a acompanhar alguns jovens, adolescentes, que passam processos, eu sei que estou criança e adolescente aqui, não queria falar muito sobre isso, mas de mutilações. Vocês sabem, quem está em escola sabe disso. Tem criança que vivia com casaco, o tempo todo. Um calor de 50 graus, e a criança com casaco. E a mãe achava normal. Eu cheguei perto um dia e falei para a mãe: por que seu filho está usando casaco? Ela falou: não, porque ele gosta. Eu falei: é? Tá bom. Aí, fomos. Essa pessoa já mudou de Brasília, não mora mais em Brasília, tá, gente? Era da nossa igreja, já mudou para outra cidade, saiu, tem tempo, já mudou. E aí, então, eu peguei esse adolescente, devia ter seus 13 anos, pai influente, rico, poderoso, mas não vivia com eles, uma família dilacerada, separado, pai e mãe. Eu peguei esse jovem e falei: ei, fulano, vem cá. Por que você está de casaco hoje que está tão quente? Ele olhou assim, parou, falou: não, pastor, que eu gosto, eu sinto frio. Eu falei: você sente frio? Tá bom. Vem aqui comigo, vem aqui conversar comigo um pouquinho. Tirei ele do meio, levei ele ao gabinete, eu falei: levanta o seu casaco. Não, pastor, eu falei: levanta o seu casaco. A criança começou a chorar. Começou a chorar. Começou a chorar e dizer: pastor, a minha mãe nunca me observou.
A minha mãe, ela trabalha de manhã, de tarde, de noite. Minha mãe é médica, era uma mulher médica. Ela não tem tempo para mim. Eu falei, mas por que você faz isso? Ô pastor, porque eu sofri um abuso dentro da minha casa. Um garoto de 12 anos de idade. O menino começou a chorar copiosamente. Ele falou, pastor, não fala para minha mãe. Falei, eu não vou falar para sua mãe. Você vai falar para ela. Pastor, eu não vou conseguir. Falei, vai. Porque eu vou estar do teu lado, te dando todo o apoio para que você fale com ela. Mas ela é a culpada. Falei, não a culpe. Perdoe a sua mãe. Perdoe a sua mãe porque ela se envolveu no trabalho. E ela deixou de cuidar do bem mais precioso que ela tinha, que é você. Ele era filho único. Aí, aconteceu o quê? Eles ficaram um mês sem vir à igreja. Aí eu liguei. Por que vocês não estão vindo? Ela falou, não, porque o menino não quer ir, ele está vendo, está quieto. Eu falei, vem aqui orar, deixa eu orar por você. Ele falou, tá bom, pastor, eu vou ir orar com ele. Aí vieram. E aqui, nesse gabinete aqui em cima, o filho perdoou a mãe. E ela descobriu quem era o abusador. Era o irmão dela. O irmão dela. Eu chorava. Isso me dói. Falou que, pastor, o que a igreja tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Nós estamos aqui para curar as pessoas. Nós estamos aqui para dizer que Deus é Pai, independente de qualquer situação, que Deus é Pai. Nós temos que dizer que quem vê Jesus é o Pai. Quem vê Jesus é o amor, independente das circunstâncias. Nós ouvimos aqui da Margarida falando. Nós ouvimos tantos testemunhos, que na realidade são testemunhos. Em muitos lugares que sofrem dentro da própria igrejas, dentro das casas. Mas você tem que estar comigo nessa luta. Eu preciso de você junto. Andorinha só não faz verão. É na administração de curso de casados, na administração de veredas, é na administração dos adolescentes, é no grupo das crianças, é no ministério infantil. Gente, nós precisamos estar juntos. É sair da igreja e falar para as famílias que Jesus ama, e vamos mudar a sociedade falando de Jesus. Essa família, aparentemente, ela tinha Cristo, mas não tinha o valor. A mãe não cuidava como deveria cuidar. Ela se arrependeu e converteu dos seus maus caminhos. Eu vou dizer uma coisa a você que me dói muito falar. Eu já fiz muitos atendimentos com mulheres. E eu posso te afirmar a você, pelas estatísticas e pelas minhas testemunhos de vida, mais de 60% das meninas já sofreram algum tipo de abuso. É triste a realidade. Mas eu glorifico a Deus porque vocês estão sendo curadas. Que Jesus está tratando a vida de vocês, mas muitas aí fora não têm cuidado. Não têm apoio. Não têm um ombro amigo. Se isolam e vivem no seu isolamento. Porque eles não confiam mais em ninguém. Eu quero dizer para você que como igreja nós devemos mudar, nós devemos ser o elo de reconciliação entre Cristo e essas pessoas. Nós precisamos ser. Por quê? Porque está escrito em Mateus 5, 13 e 14.
Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, a ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nós não podemos ocultar a verdade. Nós não podemos nos omitir diante da verdade. Nós temos que enfrentar a realidade para sermos transformadores dessa realidade. Nós temos que escrever uma nova realidade de vidas restauradas, vidas transformadas, de vidas tratadas pelo Espírito Santo de Deus, de vidas que estão sendo remoídas dentro delas, trazendo para fora toda a dor, toda a angústia, para serem curadas. Tem mulheres que até hoje, quando dormem, ainda sentem o cheiro da pessoa, sentem um momento difícil. E meninos também. Não é só meninas, são meninos também. Nós temos que ser esse elo. Orientação precisa de Deus. Salmo 19, 7 e 9. Bota para mim, por favor, rapidinho. Nós temos a palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Pode passar. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Pode passar. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Nós temos a palavra. A palavra nos orienta, a palavra nos transforma. O poder transformador do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos fortalece, que nos ajuda a superar. Nós temos a valiosa ajuda da igreja, a valiosa ajuda da comunidade cristã. Na igreja sempre encontraremos pessoas que têm mais vivência, pessoas preparadas para nos orientar, para conversar conosco, para nos alicerçar como família, para empregar o Evangelho dentro da sua casa, na casa do seu vizinho, no seu trabalho. Você tem que ser o elo de transformação. Nós temos o desafio, igreja, nós temos que ser desafiados. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que transformar este mundo pela palavra, pela nossa vida, pelo testemunho. Jesus Cristo está à volta, Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós temos que ter este apoio. Compromisso de fé. Mateus 6,10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos ter lares que Deus planejou, ter famílias que Deus está abençoando, para vivermos a realidade do reino de Deus na nossa casa, debaixo do senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus, aleluia. Não vamos desistir, nós não podemos retroceder. Famílias sofrem embates. Família pode sofrer situações difíceis, mas Jesus Cristo tem poder para restaurar todas elas. Eu quero desafiar você, igreja, hoje, a estar conosco, orando, pagando o preço, para que essas histórias sejam cada dia menores, porque Cristo há de reinar nos lares do Brasil. Amém, igreja? Eu não estou falando de um evangelho, estou falando de um evangelho poderoso, de um evangelho que transforma, que cura, que sara, que batiza com o Espírito Santo e que te faz prosperar também, amém? Mas o motivo maior do evangelho é ver a alegria no rosto de uma criança, de uma família. É ter a vida salva
sabendo que estará na eternidade junto ao Pai. É ter Jesus Cristo dentro da sua casa, dentro da sua família. Deus criou a família, Ele é o dono da família, do Senhor e a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus tem um propósito para a tua casa, Deus tem um propósito para a tua família. A família existe para engrandecer o nome de Deus. O propósito de Deus é para a família. Desde a criação de Adão e Eva, Deus fez uma só carne. A ideia dessa palavra aqui hoje foi despertar você. A ideia dessa palavra aqui hoje, o propósito dela foi te alertar para que você seja canal de bênção. Me procure. Se você está com dificuldade, se você sofreu algum tipo de abuso, seja em qualquer área da sua vida, me procure a mim, procure a Cláudia, procure um dos pastoras desta igreja, procure os missionários, procure evangelistas, procure o irmão da igreja. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Se você que está nos assistindo pela internet, entre em contato conosco, entre em contato com esta igreja está aqui para te servir e para te abençoar. Não há outro propósito aqui, a não ser a sua vida, não é minha vida, a sua vida que está aqui e a vida de você que está me acompanhando. Para isso que nós existimos. Nós não estamos aqui para ter uma placa, para ser melhor do que ninguém. Nós queremos ser apenas servos do Deus Altíssimo. Equipe de louvor, pode subir, por favor. Eu quero ministrar 2 momentos com a igreja. Primeiro momento com a igreja, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu não quero que você saia do seu lugar. Eu não quero te expor. Mas se você sofrer algum tipo de abuso, fale com Deus agora. Eu sei que é difícil se perdoar aquele que fez isso. Mas nesse momento, Deus quer cuidar de você primeiro. Deus quer sarar as tuas feridas. Deus quer sarar as suas emoções. E aí, é um processo. É um processo com Ele na tua vida. E depois eu quero ministrar o momento da oferta nesta igreja. Estamos tirando a oferta a partir desse mês.